Bem-vindo ao Investigação e Conhecimento, um espaço dedicado a compartilhar meus estudos com foco nas áreas científicas e financeira, na esperança de que esses conhecimentos sejam úteis para você, como eles são para mim. Hoje irei resolver o problema de revisão 1.2 do livro de Química Orgânica dos Sólidos, e como eu fiz no vídeo anterior resolvendo a questão do problema de revisão 1.1, eu antes repassarei resumidamente os conceitos importantes para responder a questão, e posteriormente eu vou respondê-la de fato. Então, caso tenha interesse em ver o vídeo no qual eu falo sobre todos os conceitos que a gente vai abordar aqui, no caso é um praticamente, vou deixar aqui em cima, que é o vídeo no qual eu falo sobre a estrutura atômica, que é o módulo 2 do capítulo 1 de Química Orgânica. Bom, dito isso, vamos passar então para o conceito. O conceito importante para responder essa questão é sobre os elétrons de valência. O que são os elétrons de valência? Se sabe que os elétrons são circundados por camadas de energia crescente a distâncias crescentes do núcleo. A camada mais externa que contém elétrons é a camada de valência. Os elétrons, então, que se encontram na camada de valência, consequentemente, são chamados de elétrons de valência. E, basicamente, isso é um elétron de valência. E a sua importância é devido ao fato de eles serem utilizados, geralmente, para estabelecer ligações químicas com outros átomos, formando, então, consequentemente, compostos. Dessa forma, o importante aqui para responder a questão é como é que a gente consegue saber quantos elétrons de valência um certo átomo de um certo elemento tem. Para isso, de forma simplificada, a gente pode simplesmente olhar a tabela periódica. E isso só vale para elementos que estão em alguma família do grupo A, ou seja, elementos da família 1 a 8A. Basicamente, o que você tem que fazer é ver em qual grupo aquele certo elemento está, e o número de elétrons de valência vai ser exatamente o número do grupo que aquele elemento está. Por exemplo, se a gente pega o carbono se encontra na família 4A. Isso quer dizer que ele tem 4 elétrons de valência. Com isso, a gente consegue resolver, então, o problema de revisão 1.2. O problema de revisão 1.2 pergunta o seguinte: quantos elétrons de valência tem os átomos a seguir? Então, primeiramente, a gente tem aí, na letra A, o sódio, né, o Na, e se você for ver aí a tabela periódica, ele se encontra na família 1A. Isso quer dizer, então, que ele tem 1 elétron de valência. Depois nós temos o cloro, que se encontra na família 7A, o que quer dizer que tem 7 elétrons de valência. O silício, que se encontra na família 4A, então ele tem 4 elétrons de valência. O boro, que se encontra na família 3A, então ele tem 3 elétrons de valência. O neônio, que se encontra na família 8A, então ele tem 8 elétrons de valência. E por fim, o nitrogênio, que se encontra na família 5A, logo tem 5 elétrons de valência. E está aí então a resposta do exercício do problema de revisão 1.2. Bom, por hoje é só isso. É um exercício bem simplesinho, então o vídeo ficou bem pequeno, consequentemente. Até porque o conceito para responder essa questão é bem simples também. Caso tenha gostado do vídeo e queira mais vídeos como este, deixe o seu like. Caso ache que esse vídeo pode ser interessante para alguém, por favor, compartilhe. E caso queira perguntar uma coisa, é só deixar o seu comentário. Sendo assim, até a próxima.